Beleza, tá gravando. Obrigada, Júlia. Então, a gente começa falando de BLS em pediatria. Lembra que lá na PP1 a gente conversou sobre a avaliação inicial da criança criticamente doente, que a gente sempre começa fazendo aquele nosso triângulo da avaliação inicial, que avalia consciência, respiração e cor. E aí a gente, de maneira geral, consegue dividir as crianças em dois grandes grupos, né? Aquelas que respondem e respiram e que a gente vai seguir para nossa avaliação primária, vai fazer o ABCDE, vai descobrir se tem alguma coisa errada com elas. E o outro grande grupo é aquelas que não respondem e não respiram, né? Então a gente avalia nível de consciência, fulaninho, fulaninho, não responde. Avalia se tem movimento respiratório, simultaneamente, nesse momento já posso avaliar se não tem pulso, né? Sendo não a resposta para todas essas perguntas, a gente passa a entrar no algoritmo do suporte básico de vida, né? Esse daqui vocês já sabem, né? Que em bebês e crianças a maioria das paradas resulta de. Alguém quer chutar aí para mim rapidinho, lembrar do que a gente aprendeu no passado, ou escrever no chat, que eu tô de olho também. Qual que é a principal causa? Causa respiratória, né? Isso aí, Fernando. Causa insuficiência respiratória ou choque, né? Hipoxemia costuma ser a causa mais comum de parada em criança e em bebê, diferente de adulto, que é infarto, né? Então, nessa população, a gente está lidando com causa de parada que a maioria das vezes, grande maioria, a gente consegue saber que está acontecendo, né? E tratar aquilo ali antes de aquilo ali resulte em uma PCR. O que torna isso tão particular da pediatria, e é por isso que o PAUS foca tanto em cuidados clínicos e avaliação, identificação e tratamento de insuficiência respiratória e choque, que são o que mais frequentemente levam à parada, tá? Se a criança não responder, não respirar ou apresentar apenas gasping e simultaneamente tu avaliar ela não tiver pulso, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quem me conta aí? Chamar ajuda e iniciar RCP? Perfeito, Ju. Isso aí. Primeira coisa que a gente faz é chamar ajuda, né? E aí aqui a gente tem que lembrar o que que a gente chama de ajuda, né? Não é simplesmente olhar e gritar ajuda, ajuda. Não. Se eu tô lá no hospital, eu vou chamar minha ajuda, eu vou apertar o botão de parada, ou eu vou gritar, eu vou dizer, olha, chama a UTI, eu preciso de um carro de parada, eu preciso de um suporte avançado de vida, né? Na vida lá fora, no mundo lá fora, chamar ajuda significa pedir para alguém buscar um DEA, né? Um desfibrilador externo automático e pedir alguém para ligar para o SAMU 192 para vir trazer para a gente um suporte avançado de vida, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente faz e depois, imediatamente, a gente inicia a RCP, né? Esse quadrinho aqui também vocês já conhecem, né? É o passo a passo de primeiro ter certeza que a cena está segura para vocês, ver se a pessoa responde, respira. Se ela não tiver pulso, lembrar que a gente checa no máximo por 10 segundos se tem pulso ou não, né? A segunda coisa que a gente faz depois de tudo isso é chamar ajuda, ligar para o SAMU, ligar para alguém trazer um suporte avançado de vida e um desfibrilador externo automático, tá? Lembrar que quando a gente fala de suporte básico de vida, a gente está falando basicamente de técnica de compressão e ventilação e desfibrilador externo automático. Esses são os dois pilares, né? Então, falando de reanimação com relação à compressão e ventilação, revisaremos agora aquilo que a gente falou no passado, técnicas de compressão, né? Crianças acima de 1 ano, técnica muito semelhante com adulto, né? No meio do tórax, logo abaixo da linha esternal, uma mão ou as duas mãos, dependendo do tamanho da criança e da força de quem está fazendo a compressão, braços estendidos, usando a força do tórax para fazer as compressões rápidas e fortes, né? Bebezinho pequeno até 1 ano de idade, a gente relembra que a gente tem duas técnicas disponíveis, né? A dos 2 polegares e a dos 2 dedos, sendo que o pau sugere que a gente faça dos 2 dedos quando a gente está sozinho, faça dos 2 polegares quando nós estamos em mais de um socorrista, mas qualquer uma das duas é adequada para qualquer uma das situações. E daqui 2 semanas, quando a gente for fazer a nossa aulinha prática disso, vocês vão precisar comprovar que vocês são aptos a fazerem as duas técnicas, tá? Então,
Essas duas técnicas são adequadas para bebês, e aí aqui a gente relembra a primeira grande diferença do suporte básico de vida de adulto e criança, né? Lá no adulto, sempre a relação compressão e ventilação é 30:2, né? Faço lá 30 compressões, 28, 29, 30, duas ventilações. Se eu tô lá no hospital, se eu tenho uma bolsa, válvula, máscara ligada no oxigênio, perfeito. Se eu não tenho, tô lá na rua, ventilação boca a boca com dispositivo de proteção, se disponível, melhor ainda, né? Aqui a diferença dos adultos é que quando chega alguém para me ajudar, quando chega um segundo socorrista para fazer a parte da ventilação, eu passo a fazer a relação 15:2 ao invés de 30:2, né? Então eu faço o dobro de ventilações para o mesmo número de compressões, relativamente, né? Mais uma vez nos relembrando que na criança a ventilação parece ser um pouco mais importante do que no adulto, né? Aquele parênteses que a gente já falou no passado, né? Ah, prof, eu lembro que lá nos adultos eles me ensinaram que se eu não quisesse ventilar boca a boca e quisesse só fazer compressão, eu podia só fazer compressão até alguém chegar com o boom, né? Aqui na criança é a mesma coisa, se tu não te sentir seguro, se tu não conhecer a vítima, se tu não te sentir protegido para fazer ventilação boca a boca na ausência de uma bolsa válvula máscara, não tem problema nenhum de fazer só compressão e não fazer ventilação, né? Só que daí nessa situação a gente tem que lembrar que a gente não pausa, né? Então é compressão contínua, né? E nessa situação tem que lembrar que também o pause nos fala assim, bom, tu não quiser fazer porque tu quer te proteger, não tocar no paciente, enfim, depois do Covid tudo isso ficou mais forte, né? Ele te diz, ó, ok, tu pode não fazer, mas tu só tem que lembrar que em criança a ventilação parece ser muito mais importante do que no adulto, porque a causa mais comum de parada em criança é insuficiência respiratória ou choque, né? Então, a gente tá respaldado para não fazer, se a gente não quiser fazer, mas a gente tem que lembrar que nessa população é um pouquinho diferente as causas e a importância de cada um desses passos, tá? Mas aqui revisando rapidamente a técnica de RCP nos bebês. RCP de qualidade, slide escrito bem grande para vocês se lembrarem e não esquecerem. Frequência de 100 a 120, a profundidade de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, então 4 centímetros em bebê, 5 centímetros em criança, mais ou menos, né? E tem que deixar o retorno completo do tórax, né? Por que que eu tenho que fazer o retorno completo do tórax? Tem que lembrar que quando eu estou fazendo RCP, eu estou mimetizando, estou tentando imitar o ciclo de sístole e diástole, né? Cada vez que eu faço compressão, eu estou imitando a sístole, cada vez que eu retorno o tórax, eu estou imitando a diástole, deixando o coração encher e entrar sangue de volta. Então, se eu não deixar o tórax voltar completamente, se eu fizer a minha compressão e não voltar, eu não deixo voltar sangue, não deixo retorno venoso e eu vou fazer a próxima sístole e a próxima compressão num coração vazio, tá? Então, isso daqui é de extrema importância, a gente não pode esquecer as características de uma RCP de qualidade, porque elas têm um impacto direto e muito importante na qualidade da nossa RCP e no desfecho que essa parada vai ter, tá? Aqui, deixo esse daqui vocês já têm nas referências do ano passado, tem de novo no Moodle agora do trauma pediátrico a referência do suporte avançado de vida ali da American Heart, e tem lá esse algoritmo que é mais ou menos tudo isso que eu falei para vocês agora em forma de algoritmo, né? Ver segurança da cena, ver se a pessoa responde e respira, gritar por ajuda, ativar o serviço de emergência e aí a gente imediatamente depois começa a fazer reanimação cardiopulmonar, né? Então, só para mostrar para vocês que a gente tem no algoritmo tudo isso que a gente falou até agora, tá? E aí ele continua aqui embaixo. Última revisão de suporte básico de vida que eu quero fazer com vocês. A gente não vai praticar isso de novo na nossa aula prática, a nossa provinha prática na próxima aula é só sobre compressão e ventilação, mas eu quero trazer isso de novo para vocês, porque o ano passado nós todos tivemos a oportunidade de usar, de entender, de mexer, né? Então, só para relembrar que os DES, então os desfibriladores externos automáticos, eles são dispositivos são capazes de distinguir os ritmos chocáveis dos não chocáveis, né? E eles vão estar disponíveis para vocês em qualquer lugar que tenha grande circulação de pessoas, tá? Lembrar que acima de 25 quilos, 8 anos, a gente usa um DEA de adulto, né? Não tem problema nenhum. Entre 1 ano e 8 anos, se disponível a carga atenuada ou atenuadora de carga, a gente vai usar os DEA mais modernos, mais recentes, todos têm, tá?
Sempre lembrando que bebê pequeno em que as pás iriam se encostar, a gente cola aqui da fotinho, né? E coloca uma na frente e uma atrás, né? Então lembra que é princípio da física. Transmissão de energia de uma pá para outra, elas não podem se encostar, né? Então, se o bebezinho for pequeno e for as pás para serem coladas, vão se encostar uma na outra, vira de barriguinha para baixo, cola nas costas, vira de barriguinha para cima, cola o outro na frente, segue o baile com as compressões normais, depois em cima da pá, não tem problema nenhum, tá? E abaixo de 1 ano, se disponível, sempre usar o desfibrilador manual, que é aquele que tem no hospital, na ambulância, enfim, né, que não tem em lugares públicos assim, mas na ausência dele, tu vai usar o que tu tiver, né? Vai usar um Andea com atenuador de carga, se disponível, ou vai usar um DEA de adulto, se disponível, o que a gente tiver, tá? Tudo certo até aqui? Dúvidas de tudo, essa rápida revisão do que a gente já aprendeu ano passado? Beleza, então tem uma pergunta para fazer para vocês, tá? Tá lá no meu cronograma do trauma, tá aqui, já acabei de falar para vocês que eu vou dar 2 aulas, né? 2 primeiras aulas, vou juntá-las duas e dar 2 em 1 hoje, né? Que é suporte básico de vida e suporte avançado de vida, que é uma coisa que vocês já ouviram falar, já aprenderam nos adultos, né? Já tiveram aula de suporte básico de vida em adulto também. Minha pergunta para vocês é, e podem chutar, tá? Não tem problema, podem responder a coisa errada, não tem problema. O que é que diferencia o suporte básico de vida do suporte avançado de vida? O que que faz? O que que tem no suporte avançado de vida que torna ele diferente disso que vocês já aprenderam até agora, de compressão, ventilação e ideia? Alguém quer, alguém chuta aí, dá uma ideia. Não me deixem falando sozinha, pelo amor de Deus. O que que vocês acham que tem de diferente? Eu já dei umas dicas antes. Quem vai me responder? Eu penso na parte, tipo, que tu tem acesso, tipo, medicamento, essas coisas. Ah, Ótimo, exatamente, Estela. Ó, vou te interromper porque tu já falou um dos pontos, tá? Uma das grandes diferenças do suporte básico de vida para o suporte avançado é que a gente tem acesso à medicação. Então, no suporte avançado de vida, a gente adiciona a compressão, a ventilação, a gente coloca remédio ali, né? E aí já vai com aquilo que o Enzo respondeu ali no chat, necessidade de acesso venoso. Perfeito, né? No suporte avançado de vida, eu prioritariamente vou precisar de um acesso para poder fazer as medicações, que é isso que a Estela falou, que faz com que seja uma das grandes diferenças. Eu vou usar adrenalina e vou usar antiarrítmicos, da necessidade de antiarrítmicos, então é uma das grandes diferenças, tá? O Enzo respondeu ali no chat também que além da necessidade de acesso venoso, intubação. Sim, intubação também faz parte lá do suporte avançado de vida, né? É uma das coisas que vem junto com o fato de a gente ter mais recurso para prover para aquele paciente, né? A gente já vai falar sobre isso e vai entender que nem sempre é mandatório a gente entubar na hora que chegar um suporte avançado de vida. Mas sim, é uma das coisas que faz diferença, que muda. Que mais que é diferente no suporte avançado de vida do que no suporte básico de vida? Que mais tem alguma ideia? Além do que a Estela e o Enzo já falaram, que tá certo os dois. tem uma equipe toda preparada para atender. Tu tem uma equipe toda com diferentes funções, né? Apesar do suporte básico de vida, tu também precisar de uma equipe, né? Porque lembra que o suporte básico de vida tá dentro do suporte avançado, né? Então tu precisa de mais de uma pessoa para fazer compressão, para que eles possam se trocar, tu precisa de uma pessoa para fazer ventilação. Então essa equipe tá dentro, tu precisa de mais pessoas para fazer diferentes funções, sem dúvida. Mais alguma coisa? Eu penso que tu também já tá pensando na causa e, tipo, tu tá monitorizando também o paciente. Boa, Fernanda, isso Também. aí. Boa, gostei das tuas duas respostas. A primeira, perfeito, né? Tu tá pensando nas causas. Vai entrar junto com aquilo que o Enzo falou ali da intubação, a gente já vai falar sobre isso daqui um pouquinho. No suporte avançado de vida, a gente não tá só fazendo aquilo ali para reanimar o paciente, a gente tá também pensando o que que eu posso reverter para fazer o paciente voltar a ter um ritmo, né? E voltar a ter um pulso. Então, isso é
sem dúvida, um grande diferencial. E a outro grande diferencial do suporte avançado de vida para o suporte básico é essa palavrinha que tu falou de monitorizar. Não sei se tu falou ela com o mesmo significado que eu quero que ela tenha, mas é basicamente isso daí, tá? Uma das grandes diferenças do suporte básico de vida para avançado é que no suporte básico tu tem que comprimir, ventilar e tu tem esse cara aqui, que é o DEA, que te diz se tu tem que chocar ou não tem que chocar. Lá no suporte avançado, tu não vai ter o DEA para te dizer se tu tem que chocar ou tu vai ter que chocar. Tu vai sim ter um desfibrilador manual e é tu que vai ter que olhar para o monitor e dizer: esse ritmo eu choco ou eu não choco, né? Então, lá no suporte avançado, além de eu ter o suporte básico de compressão, ventilação, eu tenho que olhar para o ritmo, olhar para o monitor, saber que ritmo é aquele, decidir se eu vou chocar ou não vou chocar, baseado naquele ritmo, e decidir que remédio que eu vou fazer, se eu vou fazer algum remédio para aquele ritmo, pensar nas causas que estão causando aquilo ali, pensar em outros tipos de suporte para o paciente, como intubação. Então, vocês falaram todas as coisas que diferenciam, tá? E aí eu sempre termino essa aula de suporte básico de vida fazendo essa introdução para vocês, de uma das coisas que mais assusta nessa diferenciação de suporte básico e avançado de vida é a questão do ritmo, né? De saber, bom, agora eu não tenho mais um DEA para me dizer se eu choco ou não choco. Porque até agora o DEA nos dizia choca, tu ia lá, apertava o botão, tá, milagre deu. Choquei, né? Aqui não tem essa ajuda, né? Então aqui são vocês, os médicos, que vão ter que olhar e saber, tá? E aí pergunto para vocês. Alguém manda aí, que ritmo é esse daqui de cima? Chutem aí, que é essa tirinha aqui que eu tô botando meu cursor em cima? Taque ventricular, o Enzo mandou ali no chat. Boa, tá? É uma taquicardia ventricular, então a gente olha, é uma taquicardia, né? Tu vê que cada pontinha de complexo QRS aqui tá 2 quadradões de distância. Eu tô falando do meu jeito que eu sei elétrica, tá? Bem um jeito intensivístico. Então, uma frequência mais ou menos de aproximada ali 250 a 300, QRS alargado, então é um ritmo que parece ser ventricular, né? E tu vê que eles são parecidos, é um ataque ventricular monomórfico, cada um dos complexos QRS é alargado, o ritmo taquicárdico e parecido um do outro. Então, essa é uma ataque ventricular monomórfica. Beleza. O que é o ritmo de baixo aí? A outra fitinha de baixo. Alguém chuta? Fibrilação ventricular. Isso aí, fibrilação ventricular. Então, esses daqui são os que a gente chama de ritmos chocáveis, né? São ritmos que a gente bota o monitor, olha no scope, é uma taquicardia ventricular, é uma fibrilação ventricular, eu tenho que olhar aquilo ali e saber, vou chocar, né? E aí a gente já vai falar sobre isso daqui um pouquinho, quanto que eu choco, o que que eu choco, como que eu faço, né? Mas nesse momento são vocês as pessoas que estão dizendo se eu faço ou não faço o choque, né? Assim como esses nossos próximos ritmos de agora. Quem é que me diz que ritmo é esse daqui de cima? É tipo atividade elétrica sem pulso. Boa, eu vejo que vocês já vêm treinados, né? Mas atividade elétrica sem pulso é o nome que tu dá para esse ritmo durante a parada, né? Esse elétrico que eu estou mostrando para vocês é um elétrico sinusal, né? TQRS-T, TQRS-T, meio bradicárdicozão, né? Mas é um ritmo sinusal. Isso daqui, num contexto de um paciente que não respira, não responde, não tem pulso, aí sim, é uma atividade elétrica organizada sem pulso, né? Então, essa tira sinusal num paciente que não responde, não respira, não tem pulso, é uma atividade elétrica sem pulso, correto, né? Mas daí a gente vê também como é a importância de ver o passo a passo, né? Que eu tenho que ver se o paciente responde, respira, tem pulso e depois checar o ritmo, né? E esse daqui de baixo, o que que é? Que ritmo é esse? Bota o monitor no paciente, tem esse. Assistolia. Isso, e aí aqui eu trago para vocês a primeiro mnemônico que a gente vai aprendendo na nossa aulinha aqui de suporte avançado de vida, né? Isso daqui até alguém me prove o contrário, é uma linha reta, e não é uma sistolia. Por quê? Toda vez que eu vejo esse ritmo, o que que eu tenho que ter certeza que eu tenho que descartar que não é? Alguém sabe o nome do mnemônico que nos faz lembrar o que que eu tenho que descartar toda vez que eu vejo cagada, isso aí, boa. Exatamente, tá? Toda vez que eu vejo isso daqui no monitor, eu tenho que ter certeza que eu não tô fazendo uma cagada, que é
tenho que checar os cabos, né? Eu tenho que ver que cada cabo do monitor está conectado no paciente no lugar correto e no monitor no lugar correto. Tem que checar o ganho, né? O ganho, ele é o tamanho que a fita de eletro aparece no monitor, né? Tu pode aumentar o ganho para deixar um eletro gordão, grandão, ou tu pode diminuir o ganho e deixar ele pequenininho, né? Vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Isso se faz tanto no monitor quanto no desfibrilador, tá? Então, eu checo os cabos, checo os ganhos e mudo a derivação. Porque, às vezes, por alguma alteração de sinal, alguma alteração de leitura mesmo, tu bota lá em D2 e ele te mostra isso. Tu bota em D1, aparece diferente, tá? Então, toda vez que eu ver uma linha reta no monitor, eu tenho que checar o protocolo cagada de cabos, ganhos e derivações e ter certeza que isso daí é uma sistolia, tá? Ah, os cabos estão conectados, aumentei o ganho, continuou uma linha reta, mudei a derivação, continuou uma linha reta, é uma sistolia, tá? E aí, esses daqui são conhecidos como ritmos não chocáveis, tá? Isso daqui é o que dá a introdução para nossa aula de suporte avançado de vida, que é onde a gente desvenda esse algoritmo todo aqui e aprende o que a gente faz com ele, tá? Aprende como é que a gente anda por ele, tá? Esse é o momento que a nossa aula de BLS acaba, que a gente passa para fazer a nossa avaliação prática do suporte básico de vida, que aqui não vai ter, né? Vai ser daqui 2 semanas, quando a gente estiver juntos na nossa primeira aula presencial, né? Do nosso módulo pediátrico. E aí, para a gente não perder tempo e não prejudicar o aprendizado de vocês, eu vou juntar a aula do Paulo, então, de suporte avançado de vida de reanimação cardiopulmonar, trazê-la para cá, e aí na nossa próxima aula prática a gente vai chegar na aula, fazer direto a nossa provinha do BLS, dá tempo, de repente, a gente faz um Kahoot antes, e depois passar direto para nossas simulações de suporte avançado, tá? Tudo certo? Dúvidas? Respira fundo, posso seguir em diante para o nosso suporte avançado de vida? Então tá, beleza, vamos lá. Seguimos então, tá? No fim não é ruim porque a gente emenda uma coisa na outra e já vai. Isso deixa eu tomar um golinho do meu chá, que eu tô meio doente ainda, se der ouvir minha voz anasalada. Tomando meu chá na minha caneca de alce, bem madura, né? Mas fazer o quê? A gente é o que a gente é, né, pessoal? Não dá pra esconder. Então tá, vamos lá. Reanimação cardiopulmonar e suporte avançado de vida, tá? Já conhecem esse daqui, já passei para vocês ano passado, de qualquer maneira, tá lá no Moodle do Trauma agora, tá? O documento em PDF, documento da American Heart, que é publicado no Circulation cada 5 anos, o ano que vem a gente vai ter um novo, são guidelines de suporte básico e avançado de vida em pediatria, tá? Junto com esse daqui tem o dos adultos, tem o de NEL, todas, cada 5 anos são lançados todos juntos, e é isso daqui que nos guia, que nos fala o que todo mundo ao redor do mundo tem que fazer em reanimação cardiopulmonar, tá? Esse é o lugar que vocês têm que estudar isso para a prova, para a vida, quando vocês tiverem alguma dúvida, tá? Então, daqui, o que a gente tirou, o que a gente vai conversar, tá? Esses daqui são as cadeias de sobrevivência para parada cardiopulmonar, cardiorrespiratória dentro do hospital e fora do hospital, tá? Esse último guideline de 2020, ele teve algumas coisas novas que eles enfatizam muito mais do que o anterior de 2015, que é principalmente essa cadeia de RCP de alta qualidade e principalmente essa cadeia de cuidado pós-parada, né? O que a gente faz com aquele paciente que parou, a gente reanimou e voltou, né? Então, essas cadeias todas anteriores já tinha, né? Prevenção lá no out of hospital, reconhecimento e prevenção na parada intra-hospitalar, e aí cada vez mais eles enfatizam principalmente a RCP de qualidade e cuidado pós-parada. Cuidado pós-parada é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho na nossa aula do LabIAB, na PP2, tá? Mas hoje eu quero desvendar com vocês, desbravar com vocês o algoritmo de suporte avançado de vida, que é esse daqui, tá? Vocês vão conhecer ele agora, muito prazer, né? Olá! E daqui para frente a gente vai olhar ele bastante, tá? Vocês vão ver ele bastante comigo, depois das nossas aulas do LabIAB, vocês ficam sempre com o cardzinho do Paulo lá, que vocês podem consultar, e tem esse algoritmo na frente ali, tá? A gente na vida real usa isso, tá, pessoal? Não tem problema nenhum de pegar o algoritmo, pegar o card e usar isso na vida real, porque é um momento de tensão, vocês vão ver nas simulações que é uma carga mental muito grande para o líder da parada, né? Mas vamos desvendar juntos isso daqui e fazer passo a passo, tá? O algoritmo do suporte avançado de vida em pediatria, ele parte já
de quando vocês começaram a reanimação, né? Então, lá no BLS, a gente tinha aquela coisa de que a cena tá segura, a pessoa não responde, não respira, não tem pulso. Eu chamei ajuda, comecei a minha reanimação cardiopulmonar, tá? Aqui, ele entra no suporte avançado de vida no momento em que ele considera que tu tem um monitor e um desfibrilador, né? Os dois de preferência, e que tu tem uma bolsa, válvula, máscara, um ambu e uma máscara conectada no oxigênio. Então, eu tenho isso disponível. Ah, chegou o meu SAMU com ambu e um oxigênio, com desfibrilador, acesso venoso, ou eu tô lá no hospital, comecei a reanimação, chegou o carro de parada com o time da UTI, com o desfibrilador, com o monitor, entrei no algoritmo, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tiver um monitor ou um desfibrilador disponível é checar o ritmo do paciente, né? E aí a gente entra naquelas fitinhas que eu já mostrei para vocês antes, se é um ritmo chocável ou se é um ritmo não chocável, tá? Eu vou começar desbravando com vocês o ritmo não chocável, tá? Então a gente vai começar desbravando esse lado daqui do algoritmo, tá? Ah, meu paciente, tô lá na enfermaria da HPV, gritaria, eu sou doutorando, me chamaram lá e cheguei no quarto, a criança não responde, não respira. Eu apertei o botão de parada, comecei a RCP, chegou o carrinho, começaram a ventilar com o bu enquanto eu fazia lá 15 para 2, 15 para 2, botaram o monitor, olhei no monitor, era uma sistolia ou uma ESP, uma atividade elétrica sem pulso, tá? A partir desse momento que eu vi que o meu ritmo é não chocável, que eu não vou fazer um choque nesse ritmo, eu passo para esse lado do algoritmo, eu vi que há uma sistolia, uma ESP, né? E aí, esse lado do algoritmo é baseado em dois pontos principais. Um, RCP de qualidade, né? Tem que fazer compressão e ventilação de qualidade, é por isso que eu bato tanto nisso com vocês, eu vou fazer vocês fazerem de novo na outra semana, pra gente ver se todo mundo aprendeu direito, tá? Então, é RCP de qualidade. E o segundo base dessa parte do algoritmo é a adrenalina, tá? Isso é uma mudança desse último guideline de 2020 com relação ao anterior. Essa adrenalina ASAP, o mais rápido possível, né? Na hora que tu viu que é um ritmo não chocável, isso é uma coisa nova, tá? A gente hoje já tem evidência forte e suficiente para mostrar que quanto mais precoce a gente faz essa adrenalina, melhor é o desfecho do nosso paciente, com relação à sobrevida, mortalidade e morbidade também, tá? Então, eu vi que é uma sistolia, um AESP, eu vou continua a reanimação, continua massagem, continua ventilação e vou fazer adrenalina, tá? O que que eu preciso para fazer adrenalina? Um acesso, né? Então, se o meu paciente não tem um acesso, eu preciso pegar um acesso venoso. Se eu não conseguir um acesso venoso, eu vou lançar a mão de uma intraóssea, né? Que é uma opção em pediatria que é bem importante, né? E eu vou fazer adrenalina e vou continuar minha RCP por 2 minutos, tá? O que que é importante quando a gente fala de tempos de atendimento da RCP, tá? A cada 2 minutos é o tempo que eu verifico o ritmo, que eu verifico o pulso e que eu trago o compressor, tá? Então, cada um desses grandes círculos, desses grandes quadrados azuis aqui da nossa reanimação, do nosso algoritmo, eles são marcados a cada 2 minutos, né? Até isso daqui passar 2 minutos. Ah, é a sistolia ESP, fiz adrenalina, fiquei comprimido. Compressão, ventilação, até fechar 2 minutos e eu checar de novo o ritmo, o pulso, tá? Então, isso é uma coisa bem importante, que é o tempo que a gente tem que trocar o compressor, porque a pessoa cansa, que é o tempo que a gente tem que checar o ritmo, se for um ritmo organizado, checar um pulso, tá? Fiz RCP por 2 minutos, chequei o ritmo de novo, né? Botei na minha tira de ritmo, continua sendo um ritmo não chocável, eu vou continuar fazendo minha RCP, compressão, ventilação, e eu vou repetir a minha dose de adrenalina a cada 3 a 5 minutos, tá? Então, aqui é muito importante ter uma pessoa anotando os tempos, né, para poder te dizer, fechou 2 minutos, hora de trocar o compressor, checar ritmo, checar pulso, e a pessoa do tempo para te dizer, ó, faz 3 minutos que tu fez adrenalina, pode fazer adrenalina de novo, tá? Vamos dizer, pergunta. Vocês estão lá no interior de Cacimbinhas de plantão, tá? Chegou uma criança, vocês estão fazendo reanimação, ela olhou o ritmo, era uma sistolia,
fez adrenalina, voltou a reanimar, tá? Voltou lá, fez adrenalina, continuou fazendo compressão, ventilação. Eu tô no interior de Cacimbinha, eu tô de plantão sozinho lá, não tenho ninguém que tá contando tempo pra mim, tá? Sou só eu. Então, eu tô eu lá sendo líder, botando no meu cronômetro a cada 2 minutos para checar o ritmo e pulso, tem um aplicativo lá. O que que eu posso fazer para me ajudar para não ter que contar dois tempos do troca de compressor e o tempo da adrenalina? Alguém tem alguma ideia? Fazer adrenalina a cada 4. Perfeito, exatamente isso que a gente sugere, né? Por que fazer adrenalina a cada 4? Por que que a Estela falou isso? Porque se ele tá me dizendo aqui que eu posso fazer adrenalina a cada 3 a 5 minutos, e eu sei que a cada 2 eu troco o compressor, um ciclo eu faço adrenalina, um ciclo eu não faço. Uma troca eu faço adrenalina, uma troca eu não faço. E desse modo eu faço adrenalina a cada 4 minutos e eu perco a carga mental de contar mais um tempo, né? Ah, prof, mas eu tenho lá, no trabalho na UTI do Santo Antônio, tem alguém que conta só o tempo da parada e que me diz quando faz 3 minutos de adrenalina. Perfeito. Eu, como tenho na UTI que eu trabalho, sempre faço adrenalina a cada 3 minutos. Mas é uma coisa que para a vida real é boa de vocês lembrarem que ajuda na vida, né, a diminuir a carga mental, tá? Então, ritmo não chocável, compressão de qualidade, ventilação, adrenalina a cada 3 a 5 minutos, e vai ser isso. Enquanto o ritmo for não chocável, a gente segue no mesmo algoritmo. Chequei de novo, é não chocável, volto lá pro 10. De novo, RCP por 2 minutos, choca o ritmo e assim por diante, tá? Esse daqui é a parte do ritmo não chocável. O que que a gente tem que falar sobre a adrenalina, tá? A adrenalina no adulto, na parada do adulto, é fácil, né? A adrenalina, uma ampola, 1 miligrama por ml, é 1 miligrama de adrenalina, tá? Na criança, pensem, a criança pode ter de 2,5 kg a 70 quilos, né? É mais ou menos essa faixa de peso que a gente atende na pediatria, né? Então, uma ampola de 1 miligrama não dá para todo mundo, né? A gente tem que ter uma coisa diferente. Aqui no Taos, quando a gente fala em adrenalina, óbvios que precisam ser ditos. A gente está falando de bolos de adrenalina intravenoso ou intraósseo, tá? Aqui a gente não está falando de adrenalina intramuscular, que vai ser reservado lá para anafilaxia, especificamente. A gente não está falando de adrenalina em infusão contínua, que vai ser reservada lá para o choque e para outras situações. Aqui a gente está falando de bolos de adrenalina EV, tá? Como é que a gente faz essa adrenalina na parada da pediatria? A gente vai pegar uma ampola, que vem assim, abre o carrinho de parada, a farmácia de lá, interior de Cacimbinha, onde vocês estão, vem uma ampola de adrenalina 1 miligrama por ml, e essa ampola vai ser diluída 1 ml em 9 ml de soro fisiológico. O que faz com que essa adrenalina passe a ter uma concentração de 0,1 miligrama por ml, tá? A dose que a gente faz da adrenalina é de 0,01 miligrama por quilo, tá? Meu Deus, prof, que confusão, né? Como é que eu vou lembrar 0,01 miligrama por quilo dessa diluição? Aqui fica fácil, tá? Uma vez que tu dilui essa adrenalina, que era 1 miligrama por ml, a 0,1 miligrama por ml, e tu precisa dar essa dose aqui, a regra rápida da vida é a dose de adrenalina é 0,1 ml dessa diluição por quilo, tá? O que torna fácil. A criança tem 10 quilos, 1 ml. A criança tem 20 quilos, 2 ml. A criança tem 8 quilos, 0,8 ml, né? Então, é só botar uma vírgula aí e torna essa dose muito rápida e muito mais fácil, tá? Então, o que tem que lembrar é que essa adrenalina tem que ser diluída em 1:9, e aí a dose vai ser 0,1 ml dessa diluição por quilo de peso corporal, tá? Muitos lugares que estão acostumados a atender crianças já sabem disso, né? Já sabem que tem que diluir a adrenalina para fazer. Alguns não vão saber e vocês vão ter que falar, tá? Então, é importante saber, porque isso é muito, 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 muito importante no atendimento da criança. E aí, a base do atendimento do ritmo não chocável é essa daqui. RCP de qualidade, adrenalina o mais precoce possível, na dose de 0,1 ml por quilo daquela diluição ali, tá? Dúvidas? Eu me perdi um pouco na diluição. Tipo, quando tu dilui aquela ampola de 1 ml em 9 ml, tu vai ter essa dose. E daí, da onde é o 0,1 ml?
Isso, é que a diluição, essa ampola tem 1 miligrama por ml, tu dilui ela em 9, ela vira 0,1 miligrama por ml, tá? A dose em miligrama é essa, 0,01 miligrama por quilo. Se tu quiser, tu pode parar depois da aula e perde um tempo para fazer isso, tá? É matemática, faz a matemática. Calcula lá, uma criança de 10 quilos, 0,01 miligrama por quilo, uma criança de 10 quilos vai ser 0,1 miligrama, né? Essa diluição é 0,1 miligrama para cada ml. Qual que é a dose que ela vai receber? 1 ml, né? Então é só a forma rápida, sem tu ter que fazer a regra de 3, de te dar essa dose aqui já em ml, tá? Então essas duas coisas são a mesma coisa. Dizer que tua dose de adrenalina na parada é 0,01 miligrama por quilo é igual dizer que é 0,1 ml por quilo dessa diluição, tá? Mas é porque essa é a dose, assim como vancomicina, 60 miligramas por quilo por dia. Adrenalina na parada, 0,01 miligrama por quilo. Tá? Mais ou menos? Sim, obrigada, professora. Tá, beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Antes de nós passar para outra parte do algoritmo? Então tá. Então vamos voltar para a nossa outra parte do algoritmo, que é a parte dos ritmos chocáveis, né? Então já falei que, bom, vi meu ritmo, olhei aqui, era não chocável, assisto ali a ESP, adrenalina, reanimação, compressão, ventilação, beleza, revisamos isso. Outra parte do algoritmo é, comecei minha RCP, ventilação com bolsa, válvula, máscara, oxigênio, botei um monitor, é um ritmo chocável, é uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, tá? Coisa mais importante nesse ritmo é chocar, tá? Então, uma vez que eu vi que o ritmo é chocável, imediatamente eu tenho que fazer o choque. Quanto, como e onde, né? Aqui, de novo, não é o DEA, são vocês, né? Vocês que têm que olhar a tira, dizer que é um ritmo chocável e dizer, bom, o que que eu vou fazer, né? Um choque para desfibrilação é assim como eu escrevi aqui para vocês, tá? Ele é uma dose por quilo. De novo, diferente do adulto, que são doses fixas, né? Aqui a gente fala em primeiro choque, 2 joule por quilo, segundo choque, 4 joule por quilo, e os choques subsequentes igual ou maior a 4 joules por quilo, até no máximo de 10, tá? Isso daqui depende da preferência de quem está liderando a parada, e é exatamente isso daqui que a American Heart nos recomenda, tá? Então, esses números tendo vistos, vamos voltar lá para o algoritmo juntos para a gente desvendar isso, tá? Viu o ritmo? É uma fibrilação ventricular, um ataque ventricular. A criança pesa 10 quilos, tá? Olhei, é um ritmo chocável, vou chocar. Carrega o desfibrilador em 2 vezes 10 quilos, 20 joules, tá? Fiz o choque, afastou todo mundo, choque no 3, 1, 2, 3, choque feito. Imediatamente volta a RCP e faz ela por 2 minutos até a gente checar o ritmo novamente, tá? Pergunta: minha criança tem 18 quilos, tá? 2 vezes 18 dá 36. Eu vou lá no desfibrilador, não tem 36, só tem 30 ou 40. Qual carga que eu vou escolher? Quem me responde aí? 40. Ah, eu botaria 40 para não ter que fazer de novo, assim. Tipo, para depois, por exemplo, se eu fizer com uma dose muito baixa, é capaz de não ser efetivo, e se eu fizer com uma maior, pode ser, tipo, efetivo, né? E tu não tem que chocar de novo e perder Boa, a chance. gurias. Boa. Fer Lorenzo respondendo certinho. A gente sempre vai arredondar para cima, tá? Então, se eu passo o cálculo dos joules com o peso da criança e eu não tenho aquela dose no desfibrilador, eu sempre arredondo para cima e coloco para mais, tá? Ah, pesa 20 quilos, deu 40, tem 40, vou fazer 40, tá? Mas se não tem, a gente sempre arredonda para cima. Faz o choque, RCP por 2 minutos e checa o ritmo de novo. Chequei o ritmo pela segunda vez. Continua sendo um ritmo chocável, eu vou chocar pela segunda vez e aí a minha carga vai ser 4 joules por quilo, né? Então, a minha criança que tinha 10 quilos era 20 joules na primeira, nessa segundo choque vai ser 40 joules. Choquei 40 joules, imediatamente voltei para minha RCP e aí aqui, nesse meu segundo choque, eu vou fazer a adrenalina na mesma dose que eu fiz lá no ritmo não chocável, tá? 0,1 ml por quilo daquela diluída, adrenalina diluída 1 para 9, e eu vou repetir ela a cada 3 a 5 minutos, tá?
Mesma coisa. Então, choque 1, 2 por quilo, segundo choque, 4 joules por quilo, acompanhado de uma dose de adrenalina, tá? RCP por 2 minutos, compressão, ventilação, checa o ritmo de novo quando fechou meus 2 minutos, continua sendo um ritmo chocável, e o meu terceiro choque vai ser 4 joules por quilo de novo, ou maior que 4 joules por quilo até 10 joules por quilo a dose de adulto, tá? Então, a criança pesa 10 quilos, já fiz 20, já fiz 40. Meu terceiro choque, posso fazer 6 joules por quilo, fazer 60. Próximo, posso fazer 80, ou se eu quiser fazer 40 até o final, também tá certo, tá? Sempre vem a dúvida, mas tá, e daí o que eu escolho? A American Heart não diz, ela diz exatamente aquilo que está escrito lá no slide, tá? Tanto faz, maior ou igual a 4 joules por quilo até 10 joules por quilo no máximo, tá? Fiz o terceiro choque, penso em associar drogas antiarrítmicas, tá? Então, na minha cabeça, quando eu penso nos ritmos chocáveis, a minha cabeça lembra assim: o primeiro é choque, o segundo é choque e adrenalina, o terceiro é choque e amiodarona, tá? Então, o terceiro choque vem acompanhado de uma droga antiarrítmica, que pode ser amiodarona ou lidocaína, tanto faz, tá? Eu tô acostumada a usar a amiodarona porque tá mais disponível e eu tô acostumada a usar, mas não tem nenhuma comprovação que uma seja melhor que a outra, as duas são igualmente recomendadas, tá? A diferença é que a amiodarona, tu pode repetir ela 2 a 3 vezes e a lidocaína, ela é uma dose única de ataque. Tu faz ela uma vez aqui, tu não pode repetir ela de novo, tá? Então, vamos lá para frente para o nosso slide de ritmos chocáveis. RCP de qualidade, choque 2, 4, maior ou igual a 4 até 10, ou dose de adulto. Adrenalina a cada 3 a 5 minutos a partir do segundo choque. E amiodarona ou lidocaína a partir do terceiro choque como antiarrítmico, tá? Bastante coisa, né? Dúvidas? Tá. Pergunta para vocês. Vocês acham que esses 2 minutos aqui de RCP, depois do choque, depois da adrenalina, enfim, que esses 2 minutos de RCP, eles passam rápido ou devagar? O que vocês acham? Devagar. Muito devagar, né? São os 2 minutos mais lentos da tua vida, né? Porque tu quer que o paciente tenha voltado, tu quer checar o ritmo e saber se ele voltou ou não voltou, tu quer fazer alguma coisa que resolva aquele problema ali, né? Então são 2 minutos que passam muito devagar, né? E, ó, já vou chegar na tua resposta aí, Denis, eu já vou te falar. São 2 minutos que passam devagar, tá? O que a gente pode fazer nesses 2 minutos? O que a gente tá ali fazendo compressão, meu time tá fazendo compressão, ventilação, eu sou o líder da parada. Tem 2 coisas que eu tenho que fazer enquanto esses 2 minutos estão acontecendo, que tá cola aqui no algoritmo para vocês. O que é? Uma delas é a resposta que tu deu antes, Fernando. Uma das coisas que diferencia o suporte básico do suporte avançado. Chutem aí. Sabem que não tem. Intubação? Como é que é? Dentro dos 2 minutos? Boa, isso aí, Lorenzo. Uma das coisas que a gente tem que pensar enquanto tô ali, sou o líder da parada, fiz adrenalina, era um ritmo não chocável, deu adrenalina, voltou a compressão, vai ter 2 minutos de compressão e ventilação. Uma das coisas que eu, como líder, tenho que pensar ao longo desses 2 minutos é considerar intubar, considerar uma viária avançada e capnografia, tá? Por que considerar? E vocês veem que ele não tá dizendo aqui para vocês, intube, né? Ele te disse, considere uma viária avançada. Por quê? Se tu estás conseguindo ventilar com bolsa, válvula, máscara, com ambu adequadamente, se tu ventila esse paciente lá, a pessoa faz 15 para 2 e tu ventila, o tórax expande, tu consegue ventilar adequadamente, tu não tem pressa de entubar, tá? Mas é uma das coisas que tu tem que considerar durante esses 2 minutos bom, eu vou começar a separar o material, já pega o ambu, pega o laringo, põe o fio guia, testa um balonete, bababá, vai deixando tudo pronto para quando tu tiver as coisas prontas tu conseguir entubar. Ah, não tô conseguindo ventilar com o ambu com a máscara direito, bom, daí tu vai ter que correr e esse tu considera que vai ser um pouco mais forte, né? Mas é uma das coisas que a gente tem que pensar nesses 2 minutos é considerar a intubação. Qual que é a outra coisa que a gente pode fazer ao longo desses 2 minutos que demoram para passar?
Acesso central? Não necessariamente, tá? A gente pode muito bem fazer toda uma reanimação com acesso periférico. É uma coisa que provavelmente depois tu vai precisar de droga vasoativa, deve precisar de um acesso central, mas nesse momento, de longe, não é o momento ideal para passar um acesso, tá? A coisa que a gente tem que pensar nesses 2 minutos é essa coisinha que está escrita aqui, ó. Trate as causas reversíveis, né? Então, esses longos 2 minutos que demoram para passar, a gente usa para pensar, vou organizar minhas coisas para entubar, e usa para pensar o que pode estar causando essa parada que eu posso tratar e reverter para tentar ajudar a fazer essa pessoa sair da parada, né? E aí agora vocês vão falar, porque eu sei que isso daí vocês sabem quais que são as causas reversíveis. Quero ouvir todas. Alguém lembra qual que é o mnemônico das causas reversíveis de parada? Mandem aí. Vou começar. Vai, Acidose, Fê. Tá. Tu lembra qual a- que é o mnemônico? Por que que tu lembrou da acidose? é Que começa. 7H, é os H e... Isso Ixi, aí. aí, Os seis Hs e 5 Ts, tá? isso. Primeiro H de acidose, H mais. Boa. Tua já foi. Quem mais manda mais um H aí? Hipóxia. Hipoxemia. E hipoxemia, mais comum de todas em pediatria, sem dúvida. Causa muito comum. Que mais? Hipercalemia? Hipercalemia e hipocalemia, né? Então, os distúrbios do potássio, hiper e hipo, entram como causas de parada. Que mais? Hipotermia, Hipotermia. Hipotermia, causa de parada importante também. Mais uma, bem importante em pediatria. Hipovolemia. Hipovolemia, eu contei as duas, duas do potássio como dois, mas essa um. Tem mais uma que é muito importante em pediatria, além da hipovolemia. O que que a gente tem que lembrar de fazer na criança? Faz parte dos sinais vitais na pediatria. Hipoglicemia. Hipoglicemia. Boa! Ó, o Enzo mandou no chat na mesma hora que alguém falou. Quem falou que eu perdi? Quem é que foi que falou? Adri? Não? Fui É, eu. né? Aham. É. Beleza, boa. Isso aí, Enzo e Adri. Hipoglicemia, tá? Então, acidose, hipóxia, hipotermia, distúrbios do potássio, hipercalemia, hipovolemia, hipoglicemia, tá? 6 Hs da pediatria. Os T's, quem lembra? Os T's são menos frequentes na pediatria. Intoxicação. Toxinas, né? Tensão, pneumotórax ou tamponamento cardíaco, né? TEP, que é uma causa muito pouco frequente em pediatria, vou passar aqui, ó. TEP, que é uma causa pouco frequente, né? E trombose coronariana, que é muito menos frequente em pediatria, tá? Então, vocês desvendaram todos, eu dei uma ajudinha nos testes, só pra gente não prolongar muito a nossa adivinhação, tá? Mas faz parte desses 2 minutos a gente pensar nas causas reversíveis, tá? Aqui eu faço uma pausa para falar uma dica que vai ajudar vocês na nossa simulação na outra semana, tá? Eu sei que vocês sabem de cor esse mnemônico aqui, todo mundo sabe os Hs e os Ts, mas na hora que a gente chega no caso ou na frente do paciente, parece que cola as placas, né? E a gente lembra daquilo ali, mas é mais difícil aplicar aquilo ali na prática, né? Como é que eu aplico meus Hs e os Ts na prática? Como é que eu sei que eu tô vendo essas causas reversíveis, eu tô tratando elas, ou tô pelo menos descartando que elas não são a causa daquilo ali, né? Hipóxia. Se eu tô ventilando meu paciente com bolsa, válvula, máscara, intubo meu paciente, ventilo adequadamente, ou eu tô descartando hipóxia daquele cenário, né? Hipovolemia. Às vezes na história do paciente tem alguma coisa que nos ajuda, que talvez ele tenha um trauma, perdeu sangue, blá blá blá, faz sangue, né? Isso é óbvio. Mas aqueles pacientes que não é óbvio, que a gente não consegue saber, será que ele tá hidratado? Como é que tá o pulso? Porque ele tá parado, né? A gente muitas vezes acaba fazendo volume na parada só para ter certeza que tu descartou essa causa, né? Então, vamos lá, fazer 10 ml por quilo de ringer lactato para descartar que seja hipovolemia, né? Hipoglicemia, vou fazer um HGT. Hipocalemia, hipercalemia e acidose. Coletar uma gaso, né? Acidose ao longo da parada sempre vai ter, né? Ao longo da parada, tu vai, depois de 10 minutos de parada, vai ter acidose. Mas será que aquilo ali foi a causa? Se tiver alguma coisa na história do paciente, tu consegue pensar que a gente faz para o paciente que tem acidose e hipercalemia? Que tratamento específico que a gente faz por eles durante a parada?
que a gente dá de remédio para eles? Bicarbonato e gluca, né? Então, o gluca para paciente com hipercalemia estabiliza a membrana do miocárdio, o bicarbonato faz mudança de pH, para hipercalemia faz o potássio voltar para a célula, para acidose faz uma correção mesmo que temporária da acidose, se aquela foi a causa da parada, né? Então, é botar essas causas aqui na prática, né? Tudo bem, eu sei que hipercalemia pode dar parada, mas o que eu vou fazer aqui? Se for isso, né? Como é que eu vou fazer para saber se é isso e o que eu trato isso, né? Então, a gente vai praticar isso no nosso casinho da simulação da outra semana, tá? Mas isso é uma das coisas que a gente pode fazer para descartar causas reversíveis, tá? Vou voltar aqui rapidinho só para revisar coisas que a gente já falou, que fazem parte dos dois algoritmos, né? RCP de qualidade, falamos ali no BLS, 100 a 120, minimizar interrupções, mudar o compressor a cada 2 minutos, ou antes se fatiga, e isso eu já falei para vocês o ano passado, né? Ficou cansado, não tem que ter vergonha de dizer que tá cansado e trocar, tá? Choque de fibrilação, já falamos das cargas. Drogas e via aérea, já falamos da adrenalina. Aqui tá a tua resposta, Enzo. Tu me pediu quantas vezes podia fazer mildarona. A gente pode fazer até 3 vezes a dose, tá? Para refratário. A lidocaína uma vez só, porque é uma dose de ataque, tá? Mas a mildarona a gente pode repetir até 3 vezes se o paciente não voltar e mantiver tendo um ritmo chocável, tá? E considerar a via aérea avançada. Aqui faço uma pausa para chamar a atenção de vocês disso, tá? Isso daqui já aprendeu bem lá no BLS, que quando eu tenho 2 socorristas na pediatria, eu faço 15-2 na relação compressão-ventilação, e quando o meu paciente foi entubado, isso muda, tá? Uma vez que o meu paciente está entubado durante a parada, eu não sincronizo mais compressão e ventilação. Eu passo a fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos, de acordo com a idade do paciente, e a pessoa que está comprimindo, comprime o seu 100 a 120 sem parar, tá? Então, isso é uma coisa importante que no momento que a gente passa a ter o suporte avançado de vida com via aérea avançada, com um tubo endotraqueal, a gente faz compressão e ventilação não sincronizados, separados, tá? Causas reversíveis, já falamos, tá? E aí, aqui, para finalizar, é vida real, tá? Na vida real, como é que a gente faz tudo isso? Qualquer lugar que atende criança, emergência pediátrica, UTI pediátrica, enfermaria pediátrica, qualquer criança que entra no serviço, que está acostumada a receber criança, recebe uma folha de parada, que a gente chama, tá? Essas folhas de parada, às vezes, elas estão no sistema do hospital, às vezes a gente tem do próprio serviço, e eu vou deixar para vocês compartilhado. Eu criei uma para poder compartilhar com vocês, para vocês terem no drive de vocês quando vocês forem trabalhar lá na Zupa da vida, para vocês terem, tá? Que essas folhas tu coloca o nome, a idade, o peso da criança, e automaticamente ela consegue te dar uma tabela do Excel que te dá tamanho de tubo e doses das drogas, tá? Na vida real é isso que a gente faz. Parou uma criança lá na UTI, a técnica que está aspirando as medicações pega a folha de parada, quem é o líder da parada vai dizer, quero a adrenalina na dose da folha, a mildarona na dose da folha, docaína na dose da folha, né? Isso diminui a possibilidade de erro, diminui a carga mental do líder que está ali tomando todas aquelas decisões e que daí deixa de ter que pelo menos calcular a dose. Tá? Então, isso daqui também a gente usa para intubação, né? Os agentes sedativos, os agentes bloqueadores neuromusculares, eles estão todos aqui. O bica que eu falei para vocês e o gluca que a gente usa também na parada, algumas causas específicas também estão aqui. E isso é uma coisa que na vida nos ajuda muito para tirar a carga mental, tirar um pouquinho desse peso, tá? Quando vocês forem passar lá na Restinga, peço para o Matheus mostrar para vocês que as crianças também todas vão ter folhinha de parada. E depois eu mando o arquivo do Excel para vocês, tá? Para todo mundo ter disponível se precisar. Para levar disso daqui, já falei 1 milhão de vezes e vou falar mais 1 milhão de vezes. Vocês vão sair daqui sabendo fazer RCP de qualidade em criança, tá? Frequência, profundidade, minimizar as pausas, deixar o retorno completo. E agora lembrar de, né, ventilar quando entubado, não sincroniza mais, ventila sozinho e evita que seja excessiva, né? E no suporte avançado de vida, a adrenalina precoce dos ritmos chocáveis melhora muito a sobrevida e é uma coisa super, super importante, tá? No ritmo chocável, lembrar dos choques. A gente vai fazer tudo isso daqui mais de uma vez, tá? A gente vai fazer no trauma, a gente vai fazer na PP2 junto lá no LabIAB. Vocês todos vão ter chance de praticar isso daqui bastante, tá?
referência para isso daqui é o documento da American Heart que tá lá no Moodle e essa aula que está sendo gravada eu vou postar de volta no Moodle também, tá? Certo, galerinha? Dúvidas? Prof, eu fiquei com uma dúvida nisso de só fazer quando tiver entubado as ventilações de 2 a 3 segundos. Quando tá com o ambu, daí segue o 15 para 2. Isso aí, Mari, exatamente. Se eu tô com ventilando, estamos fazendo a reanimação, mesmo que seja suporte avançado de vida, vi que não chocava, fiz minha adrenalina, mas eu ainda não entubei o paciente, continua fazendo 15 compressões, 2 ventilações, 15 compressões, 2 ventilações. Entubou o paciente, parou de sincronizar. Quem comprime, comprime, a 100 a 120, quem ventila, ventila. Uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Isso? Tá bem, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Então tá. Vejo as carinhas de vocês em 2 semanas, então. Espero que tenha sido pelo menos um pouco proveitoso, tá? Eu já fiz a chamada da turma de vocês, já dei presença para todo mundo, tá? Já tá tudo feito lá no aplicativo da PUC, então tudo registrado. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me avisem. A gente se encontra daqui 2 segundas, então no dia 17, às 4h30 ali na 705, que daí a gente vai fazer uma aulinha só prática, tá? Tchau, pessoal. Valeu, prof. Obrigada, prof. Até lá. Imagina. Tchau.